tutorial para iniciantes aqui no canal. Eu espero que para quem não saiba nada de maquiagem que aprenda, tem várias diquinhas legais para vocês, para fazer esse olho, essa maquiagem bonita. Agora para as festas de final de ano, você fica parecendo uma louca psicótica. E eu espero muito que vocês aproveitem, que gostem e se quiser aprender, continue assistindo o vídeo. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar um pincelzinho pequenininho, como esse. Pode ser a ponta da esponjinha também, se não tiver pincel. Nós vamos pegar uma sombra preta, eu vou usar essa paletinha e vou usar todos esses tons aqui e o branco. Então eu vou pegar o preto com a pontinha do pincel, assim, ó. Vou tirar o excesso, porque senão vai fazer sujeira nessa pele, vai cair tudo embaixo. E eu vou de olho aberto, olhando pra frente no espelho, marcar o meu côncavo, que é essa área logo acima da dobrinha do olho aqui. Marcar de olho aberto é o jeito mais fácil que vocês vão conseguir marcar o côncavo, ó. Porque se você marcar ele de olho fechado, pode ser que você marque ele mais pra baixo e não fica legal. Agora que a gente já tem essa marcação, eu venho com o pincel e termino de marcar todo ele aqui, ó. Ó, o que nós vamos fazer agora? Limpar o pincel na mão, tirar todo o excesso sem dó nem piedade do pincel, ó. Eu vou pegar o pincel em pezinho, nessa posição, ó, em pezinho. E bem na bordinha de cima desse preto, eu vou apagar essa linha. Imagina que eu tenho duas linhas de preto, a linha da parte de baixo e a linha da parte de cima. Eu vou pegar a linha da parte de cima e vou vir pra lá e pra cá com o pincel, preservando a minha linha lá de baixo, e vou esfumando isso daqui. Tem que ter paciência, um pouquinho de calma, sem pressa que dá certo, tá? Ó. Esfumei a minha linha de cima e deixei a minha linha de baixo lá, então tá marcadinho. Ainda com o preto, vou pegar mais um pouquinho no pincel, ó. Vou tirar o excesso. Eu vou puxar um cantinho aqui, ó. Então, eu vou respeitar o meu côncavo, onde eu marquei. E vou fazer um cantinho aqui nesse olho. Nesse lado aqui, até onde vocês podem ver? Até essa reta aqui, ó. Cantinho do olho, final da sobrancelha. É até aqui que vocês podem ver. Pode colar uma fitinha aqui, um durex? Pode, não tem problema, tá? Então, vou puxar bem aqui na raizinha do meu cílio, ó. E vou fazendo meio que um Czinho aqui. Puxando pro meu côncavo e puxando pra raiz do cílio. Vai aos pouquinhos, pega mais um pouquinho do preto e vai passando, ó. Puxou pro côncavo, puxei pra raiz do cílio. Fiz um cantinho preto. Vou só limpar o pincel, tirar o excesso na minha mão. Pode ser no lencinho também, não tem problema. Vou pegar esse marrom escuro, mesmo pincel. Tirei o meu excesso. E agora eu vou passar aqui na parte do meio do meu olho, da pálpebra móvel, para baixo do côncavo. Vou respeitar esse pretinho do meu côncavo. Então eu vou depositando esse marrom aqui. Principalmente se a cor não for muito boa, muito pigmentada, é legal que vocês tenham batidinhas e não fiquem arrastando eternamente, senão a sombra não vai pegar. Precisou, pega mais um pouquinho, tira o excesso e continua dando batidinha. Eu já vim e dei batidinha em cima do meu preto, que assim ele já cria um degradê, tá? Quando eu dou batidinha aqui em cima do preto, ó, é só da extremidade do preto pra lá.
O meu cantinho aqui, eu deixo ele preservado, não vou colocar sombra em cima dele, nem do côncavo. O importante aqui do marrom é vocês deixarem essa sombra de uma forma que ela fique homogênea e não fique toda manchada no olho de vocês. Vou limpar meu pincel. Agora eu vou vir com esse outro marronzinho aqui, meio laranjinha. E vou terminar de preencher a minha pálpebra móvel com ele, que vai ser esse comecinho aqui. Então, preenchi e vou puxar para cima do marrom que a gente acabou de aplicar, para que faça o degradê dessa sombra. O ideal é que não fique marcado entre uma sombra e outra, então a gente puxa uma para cima da outra. Se ficar marcado, limpa o pincel na mão, vem e dá uma misturadinha com o pincel mais limpinho. Ó. Vou fazer o mesmo degradê aqui na parte inferior do meu olho. Então, eu vou começar com o preto, com a pontinha do pincel, não troquei de pincel. Ó, vou vir lá no cantinho de fora, vou emendar aqui fora, ó. E vou puxar mais ou menos aqui 1/3. Limpei na mão. Peguei o meu marrom, mesmo marrom. Coloquei um pouquinho em cima do preto, para que não fique marcado. Limpei, pincel na minha mão. Vou pegar o outro marronzinho claro e vou colocar aqui no comecinho. Sempre uma sombra puxando em cima da outra. Agora, nós vamos trabalhar essa parte aqui do côncavo para cima. Então, eu vou voltar com o meu pretinho, o mesmo pincel, ó. Tirei bem o excesso e vou tirar o excesso aqui na minha mão, até ficar uma sombrinha. Eu vou vir aqui nessa minha linha de cima e vou fazer movimentos circulares, vou fazer bolinhas assim, bem suave, bem devagarzinho. E eu vou subir um pouquinho esse meu preto aqui. Por que fazer bolinhas? Porque aí a gente já consegue um efeito um pouquinho mais esfumadinho. Vou tirar bem o excesso da minha mão, ó. Vou pegar toda essa borda aqui de cima, com o pincel limpinho, e vou tirar essa marcação que ficou aqui, somente da borda de cima. E aqui, se passar daquela faixinha, a gente limpa, não tem problema, ó. Não adianta pegar o pincel e ficar esfregando aqui, tá, gente? Aqui, ó. Não vai esfumar nada e vai tirar a sombra que vocês já aplicaram. É na bordinha, bem na bordinha. Ó. Tirei a marcação. Agora eu vou voltar no marrom escuro. Vou tirar todo o excesso dele na minha mão. E bem nessa bordinha aqui do preto, eu vou vir com o marrom, ó, movimentos circulares, e eu vou subindo esse marrom. Qual que é o efeito que eu quero dar? Do preto pro marrom, tá vendo? Ó, dá uma forçadinha mais aqui no marrom. Se achar que o preto saiu, volta com um pouquinho de preto e reaplica. Limpei o pincel na minha mão de novo. Mesma coisa, vou pegar as bordinhas do marrom e vou esfumar bastante. Até quando eu vou esfumar? Até eu perceber que não existe uma linha nesse olho e que ele tá sumindo essa sombra gradativamente. Ó. É mais ou menos assim, a hora que vocês acharem que tá bom, esfuma mais um pouco ainda, que esfumar nunca é demais. Eu vou dar uma reforçadinha bem de leve com o preto. Ó, joguei no cantinho. E vou subindo ele aqui. Tem que ter só paciência, tá, gente? Se marcar assim que tá usando a dobrinha, levanta um pouquinho o olho. Tira a marcação e solta, que dá certo, tá? Sem desespero.
Agora, eu vou pegar um branco que tem aqui, é branquinho só, fosco, o mesmo pincel, e vou margear aqui a minha sobrancelha, bem discreto, pra ficar bonito, não ficar muito chamativo, vocês não parecerem umas palhacinhas, tá? Ó. Com o pincel já sujinho de branco, eu vou descer um pouquinho em cima desse marrom e vou misturar tudo aqui, ó. Porque o branco já vai ajudar a esfumar e ficar bem bonito. Ó. Se alguém tiver um pincel fofinho, como esse, pode pegar seu pincel fofinho, vir aqui na bordinha e esfumar com o pincel fofinho. É mais fácil esfumar com o pincel fofinho do que com o pincel durinho, mas também dá certo. Agora, eu vou pegar um pincelzinho assim. Não precisa ser um pincel como esse, pode ser um pincel mais fininho que vocês tiverem. Vou pegar sombra preta, tirar o excesso e eu vou fazer como se fosse um delineado aqui no meu olho. Pegar bem a raizinha do meu cílio e vou passar sombra preta. Eu vou ficar com o olho bem escurinho, mas sem correr o risco de borrar ou de ficar torto, como o delineador fica. Então, ó, sombra preta, dá aquela esfumadinha, limpa aqui se precisar, e a nossa sombra tá quase finalizada. Eu vou dar um extra só aqui, ó, pra ficar igual do outro lado, pincel sujinho de preto mesmo, sem muito mistério. Aí. Agora, eu vou utilizar o Curvex, que pra quem tiver o cílio mais retinho, mais caidinho, não tiver tanta curva, é legal que vocês utilizem pra ele poder dar a curva pro cílio. Então, eu vou colocar aqui, bem na basezinha do meu cílio, e vou dar leves pressionadas no cílio, vou subir um pouquinho e pressionar mais um pouquinho. Vou pegar o rímel, máscara para cílios, e eu vou aplicar de baixo para cima, meio que fazendo um zigue-zaguezinho assim, ó. Para que todos os cílios, todos os pelinhos fiquem com a máscara. Bem aqui no comecinho, ó. E com a pontinha, eu vou dar um extra aqui nos pelinhos de fora. Rímel, gente, é a coisa que vocês têm que abusar, tá? Porque cílio bonito é tudo. Então, vamos pentear mais um pouquinho. Aqui é importante que não adianta vocês tentarem fazer várias camadas com o rímel, porque ele vai empelotar. Então, passa a primeira camadinha, espera secar, volta, passa outra camada, espera secar. Se vocês tiverem esse tempinho do rímel secar, não vai fazer caca, tá bom? Enquanto o rímel seca, eu vou pegar o corretivo, vou passar aqui na olheira. Vocês podem espalhar com o dedo esse corretivo. Eu vou espalhar com o pincel que eu prefiro. Ó, cobrir bem a minha olheira, pode dar batidinho também. E aqui no final, eu vou puxar para aquela reta que a gente tinha marcado. Cantinho do olho, final da sobrancelha. Ele vai ajudar a tirar os borrões da sombra que passaram dali. Enquanto eu passei o corretivo, meu rímel já secou. Então, eu vou vir com mais uma camadinha de rímel. Pegando bem na raizinha e subindo.
Vou aproveitar e passar rímel na parte de baixo. Todos os pelinhos, pega com a pontinha. Aí. Bom, agora eu vou terminar a pele com vocês. Esse lado eu já fiz, ficou faltando esse aqui, enquanto essa camadinha de rímel seca. Eu vou pegar, cadê meu pincel de blush? Tá aqui. Um blushzinho. Meu pincel de blush tem que ser um pincelzinho fofinho, assim. Não precisa ser grande. E onde eu vou aplicar o meu blush? Dá um sorrisinho. Aqui, ó. Onde levanta a bochechinha, ó. É onde vocês vão aplicar o blush. Então, pega um pouquinho, tira o excesso e vem na bochechinha que levantou. Ó. Blush, gente, é só pra dar uma corada na pele, não é pra parecer que deu uma chinelada na cara de vocês. Ah, mas eu gosto de blush marcado. Então, marca ele aqui na lateral e não no centro do rosto. Porque quando as pessoas olham pra você, primeiro elas veem o centro do seu rosto. Então, deixa ele mais marcadinho na lateral e aqui um pouquinho mais livre. Porque assim, o primeiro impacto não vai ser chocante. Mas blush marcado, gente, não é bonito, tá? As atrizes de Hollywood não usam blush marcado. Ó, então passei meu blush. Agora eu vou vir com o iluminador, que é um pozinho. Mesmo pincel. E vou marcar ele aqui, ó, acima da minha área do blush. Eu tenho o blush aqui embaixo e o iluminador na parte de cima. E vou subir aqui pra minha têmpora, meio que vou fazer um Czinho aqui, ó, testa e abaixo do olho. Testa e abaixo do olho com o iluminador. Se você tiver pele seca, você pode fazer a ponta ou o dorsinho aqui do nariz, não os dois, ou só a ponta ou só o dorso. E o queixo, eu não vou iluminar porque minha pele é oleosa, ela brilha naturalmente. Vou passar mais uma camadinha de rímel. E esse é o resultado final da maquiagem agora para festas de final de ano, para vocês, iniciantes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim, se inscreve aqui em cima do meu canal. Até a próxima!